Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender a como realizar o cálculo de áreas de polígonos utilizando o software livre QGIS. Vamos lá então? Estamos aqui já no software QGIS e temos aqui do lado esquerdo a camada Propriedades carregada. Vou clicar com o botão direito nela e abrir as propriedades desta camada apenas para fazer, antes de mais nada, duas pequenas observações, tá bem? A primeira delas é quanto à geometria da camada vetorial. Necessariamente, para que seja possível executar o cálculo de área, a geometria da camada precisa ser do tipo polígono. Vocês percebem aqui que esta nossa camada vetorial assim é. A outra observação é quanto ao sistema de referência de coordenadas. Para que seja possível executar o cálculo de área em unidades métricas, necessariamente o SRC precisa estar em unidades métricas. Então, nós temos aqui a camada com unidade métrica, porque ela está no sistema de projeção UTM. Então, tendo feitas essas duas observações inicialmente, vamos ver qual é a ferramenta que nós vamos utilizar para o cálculo de área, que é esta daqui. O nome dela é calculadora de campo. A calculadora de campo tem basicamente duas formas de ser acessada. A primeira delas é pela barra de ferramentas. Eu vou clicar aqui com o botão direito para que vocês vejam. Aqui na barra de ferramentas, nós temos a ferramenta chamada atributos. Eu vou desmarcar, vocês percebem que a calculadora some, e eu vou marcar novamente, vocês percebem que ela aparece. A segunda forma de acessar a ferramenta é clicando com o botão direito sobre a camada vetorial, vou abrir a tabela de atributos. Na tabela de atributos, aqui na parte superior, nós temos o mesmo ícone que nós vimos anteriormente e a ferramenta Abrir Calculadora de Campo aqui. Certo, pessoal? Outra coisa que eu quero primeiramente apresentar é quanto à pré-existência para esta aplicação de um campo chamado área M2, ou seja, é um campo de área em metros quadrados que está vazio e que nós vamos alimentar com os valores de área aqui nesta aplicação. Gravem bem isso, porque logo mais nós vamos usar esta informação, tá bem? Bem, tendo feitas as apresentações, eu vou abrir a calculadora de campo, que é a ferramenta que nós vamos utilizar, e vou fazer algumas pequenas explanações sobre ela. A primeira delas é sobre as formas de alimentar um campo com os valores de área. Aqui em cima, nessa parte superior, vocês podem observar que o software nos dá basicamente duas opções. A primeira delas é a de criar um novo campo, e a segunda delas é atualiza um campo existente, ou seja, atualizar um campo existente. Outra informação importante é quanto a esta parte daqui, que é o grupo de funções. Vocês podem visualizar aqui rapidamente que, além das funções, da função que nós vamos aqui fazer uso, o software tem outras diversas. Basicamente, para esta aplicação, nós vamos usar esse grupo geometria. A terceira coisa que eu quero mostrar sobre a ferramenta é esta parte aqui, que é basicamente um console de expressões. Então, aqui é possível tanto fazer a digitação como entrar com expressões através de 2 cliques aqui nas funções. Então, vamos fazer a nossa primeira simulação aqui, o nosso primeiro procedimento, que é o cálculo de área em metro quadrado.
Para esta primeira demonstração, nós vamos clicar aqui em Atualiza um campo existente, porque nós vamos atualizar valor de área em metro quadrado, ou seja, utilizar aquele campo que eu falei anteriormente, chamado área M2. Aqui no grupo de funções, nós vamos entrar neste grupo chamado Geometria e nós vamos utilizar esse grupo, esta função chamada cifrão área. Basicamente, com 2 cliques, essa expressão vem para cá, para o nosso console, e uma prévia de saída já é aqui apresentada. Quando essa prévia de saída é apresentada, significa que aqui na expressão nós temos uma expressão válida. Então, com todas essas premissas atendidas, eu posso clicar em OK e nós veremos que os valores de área em metro quadrado estão aqui calculados. Então, o que você poderia me fazer como questionamento seria: Albino, como é que eu faço o cálculo de área sem ser em metros quadrados, ou seja, em quilômetros quadrados, hectares ou alguma outra unidade? Eu vou novamente abrir a calculadora de campo e em uma mesma demonstração eu vou mostrar como alimentar esse cálculo através de um novo campo, ao mesmo tempo que calcular valores de área em hectare. Então, para isso, eu vou manter aqui marcado esta opção de criar um novo campo. No nome deste novo campo, eu vou informar como área HA e vou dar as informações sobre este novo campo. Basicamente são o tipo deste novo campo, que eu vou aqui selecionar como número decimal real, já que nós vamos fazer aqui, né, o cálculo de área. E nós temos aqui a opção de informar comprimento do campo de saída, que é o número de caracteres que esse campo ele pode aceitar, e precisão, que basicamente é a quantidade de dígitos após a vírgula que este campo pode aceitar. Eu vou aqui basicamente manter 10 e 3 e vou seguir para a função lá do grupo Geometria, cifrão área. Vocês percebem que de maneira análoga ao que foi apresentado anteriormente, ao fazer isso, o software já me diz que esta é uma função válida. Mas como eu quero executar o cálculo em hectare, eu posso aqui dividir este valor de área por 10.000, que é a conversão de metros quadrados para hectare. Feito isso, e aqui na prévia de saída, né, o software ele me informando que esta é uma opção válida, eu posso confirmar e vocês percebem que os valores de área em hectare se encontram aqui apresentados. Quero fazer mais uma pequena observação antes de encerrar, que é quando a ferramenta calculadora de campo ela é utilizada, automaticamente o modo de edição do QGIS ele é ativado. Ou seja, o software ele é pré-configurado para que ao fazer uso desta ferramenta, a camada entre em modo de edição. Entretanto, quando eu fecho a ferramenta, ele não salva e não sai do modo de edição automaticamente. Então, para que eu tenha segurança de que as minhas informações, né, sejam devidamente salvas, eu preciso ou salvar e, posteriormente, sair do modo de edição, ou simplesmente sair do modo de edição e quando o software me fizer, né,
este questionamento aqui. Se eu quero salvar, eu escolho a opção salvar. Basicamente é isso. Está feita aqui a nossa demonstração. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.